Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Eu sou o professor Vitor Valente. Toda semana você me encontra aqui batendo um papo bacana, com alguém bacana. Eu tenho que começar me desculpando, cara, porque eu esqueci de vir de terno hoje, cara, porque o convidado de hoje, cara, convidado de luxo. E aí, Tiagão, como é que você tá? Então, beleza? Você tá bem, meu irmão? Maravilha. Pô, que Tô alegria. aqui com um músico, multi-instrumentista, produtor, com o Thiago Espírito Santo. Cara, que legal que você topou estar aqui com a gente, Pô, uma Thiagão. grande honra, obrigado. Prazer estar aqui falando contigo e para vocês também, né? Pra gente trocar essa ideia aqui. Legal, vai ser massa, Pô, vai ser muito massa. bom, muito bom. Feliz com o convite, brigadão. Massa, legal, muito legal mesmo. Você não sabe, mas ó, a Litera e o Thiago a gente tem uma história, beleza? Porque, cara, podcast da Litera lá no começo, antes da gente fazer o podcast nesse formato, a gente fez umas fichas de resumo de literatura muito legal, na pandemia, aquele contexto da pandemia, não foi, Thiago? Exatamente. E o Thiago, pô, fez as trilhas todas ali, a gente tem um carinho danado por aquele material que desembocou nisso aqui, cara, muito legal. Pô, que legal, eu também adorei, para mim foi uma experiência fantástica, né? De poder criar aquelas trilhas dentro dos contextos, né? Das histórias que iam abordando. Então, assim, eu lembro que pegava do renascentismo, aí até o Baco Exu do blues, aí, então assim, tinha uns mix de Gilberto Gil com Michael Jackson no meio para contextualizar uma história, assim, eu falava, caramba, que legal fazer isso, sair da zona de conforto para criar, foi maravilhoso. Foi bem divertido. Foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. E se você ficou curioso, né, desse papo que a gente está trocando aqui, ouvindo a gente nas plataformas de áudio, é só você descer lá para baixo aqui na sua listinha ali do podcast da Litera que você vai encontrar esse trabalho lá. Tiagão, vamos lá, vamos começar. Pouca gente sabe, Thiago, mas eu e o Neto, né, os donos aqui da Litera, antes da gente pensar em ter a Litera, quando éramos jovens, né, melanina lá em cima, cheio de sonhos e tal, a gente tinha uma banda de forró. Tocou aqui. Se tocou bem é uma outra conversa, mas tocamos durante muito tempo, se animou a cidade, eu já não sei, a gente se animou bastante durante aquele período de banda e tal. E, cara, quando você chegou com essa blusa que você está assistindo a gente, tá vendo, ele tá com a blusa ali de onde vem o Baião, com o Gonzagão e com o Dominguinhos, e não tinha como a gente, dada a sua história, nossa história, eu não começar te perguntando sobre isso, cara. Você, na sua carreira como músico, você já tocou com muita gente incrível, teve a chance de tocar com muita gente legal, você é um baita músico, conviveu. Acho que esse é um dos presentes que a música traz, né? Conhecer gente extraordinária, né? Sim, sim. Mas desse grupo, o Dominguinhos, ele é uma figura diferente, né, cara? Acho que ele é uma prateleira só ele, sozinho, né? Ele é a prateleira, né, da música brasileira. Como é que foi tocar com esse cara, bicho? Bom, eu conheci o Dominguinhos quando era criança, porque meu pai, Arismar do Espírito Santo, e minha mãe, Silvia Góes, meu pai trabalhou bastante com o Dominguinhos, minha mãe trabalhou um pouco também, mas meu pai trabalhou mais. Meu pai gravou muitos discos do Dominguinhos no final da década de 80 e na década de 90. E eles tinham uma amizade muito grande e por conta disso eu conheci o Dominguinhos. E quando eu estava começando a tocar, isso em 1993, meu pai fazia parte de um projeto que chamava Projeto Asa Branca, que era patrocinado pela Caixa Econômica Federal, e era uma turnê que eles faziam com diversos artistas no Brasil inteiro. E o Dominguinhos, que era o embaixador, vamos dizer assim, desse projeto que tocava em todos os lugares. E meu pai fazia parte dessa banda. Tá. E eu começando a tocar, colado no meu pai, eu falo, pai, me leva, pelo amor de Deus. Ele, não, você tem escola? Eu falei, não, pai, me leva, pelo amor de Deus. Isso aqui é muito mais legal. Eu enchi tanto o saco do meu pai que ele falou, tá bom, você vai. E eu entrei num ônibus para fazer uma turnê para acompanhar 2 semanas de shows. Nossa, que legal.
Aquilo mudou minha vida. Não, lógico. Aquilo Lógico. mudou minha vida, porque era Sivuca, Hermeto, Sivuca, Dominguinhos, o Oswaldinho do Acordeon, o Renato Borghetti, Só um monte de gente que viajava, Genival Lacerda. Nossa, que legal. Cara, que legal. Cara, e aí eu via aqueles caras tocando e meu pai me deixava às vezes passar o som pra ele. Então eu ligava o baixo e passava. Era o Heraldo do Monte de guitarra, o Fernando Pereira de bateria. E eu ficava na cola e via, assim, os caras tocavam 2 horas e meia sem parar. E o povo dançando e era um negócio, eu falava, caramba. Ali eu comecei a entender o poder da música e o poder da expressão daquele cara. E, assim, é engraçado, eu aprendi a tocar Asa Branca depois, mas quando eu via ao vivo, muitas vezes ele tocou o Dominguinhos tocando Asa Branca, e o que significava para ele tocar aquela música pro povo e fechar o show tocando Asa Branca. Ah, que bonito. E aí eu falava, opa, peraí, isso daí é meio um hino, né? Isso daí tem uma profundidade. Que idade que você Eu tinha 13 anos de idade. Nossa, eu era adolescente. Então, molequinho, assim, cara. aquilo mudou minha vida muito. Aquilo foi Sim, isso é um marco muitos anos impressionante. depois, já 99, 2000. Não, 2001. Tá. Eu fui tocar com o Dominguinhos. Eu já estava tocando com o Yamandu. Ele já com a idade avançada, já, né? O Dominguinhos tinha 60, Tá, aí eu tá, acho. não, 60 tá, e pouquinho. tá. Eu conheci a filha dele, eu namorei a filha do Dominguinhos. Olha só. Né? A gente namorou por 5 anos. Olha, que massa. A Liv. E aí, a gente se dava muito bem. E naquela época, eu convivia mais com o Dominguinhos por namorar com a Liv. Lógico. E aí ele, pô, vem tocar comigo. Beleza. E aí fui tocar, ele gravou no meu disco também, naquela época. Isso em 2001, mas ele gravou no meu disco em 2004. Mas foi um barato que, cara, viajar com ele, tocar com ele e ver a forma dele tocar, ali já era diferente também. Não só porque eu já estava tocando, mas o amadurecimento do cara, né? Claro. Como isso vai passando. Eu lembro que dos últimos shows que eu fiz com ele, acho que foi 2011, se eu não me engano, ele olhou para mim e falou: Thiago, você, baixista para tocar que nem você não tem não, mas o seu cachê é muito caro. E a gente ria pra caramba. Mas ele adorava, porque assim, nunca ensaiei com o Dominguinhos. Olha. E eu sempre toquei muito de ouvido, porque o meu pai é um músico que, ele não é um músico acadêmico, ele não é um músico que veio da partitura ou Sim. do conservatório, não, ele aprendeu a tocar tocando e ouvindo. Sim, muito assim como o Dominguinhos, ali, mas sim. totalmente, eles aprenderam música por música, pela prática. Sim. E eu aprendi pela prática também, depois eu estudei a teoria. Sim. Eu escrevo arranjo, eu sei ler, sei escrever, sei dou aula, então eu aprendi depois a didática, mas eu também aprendi pelo método antigo, antigo não, mas pela prática de ouvir música. Então, Dominguinhos tocava, eu ouvia ele e saía tocando. Então, eu não precisava falar tom nem nada, dava certo. E aí ele gostava de tocar comigo por isso também, então era divertido. Então, deve ser gostoso, porque ele tocava, eu tocava. Tem uma conversa que está acontecendo ali, né? Sem precisar dizer nada, né? Que deve ser muito gostosa, né, Thiago? Sim. E assim, é um cara muito generoso. Acho que o que ele tinha na música, ele tinha como ser humano. Isso era uma coisa muito bonita. Não só ele, assim, o Hermeto Pascoal também, acho que é uma coisa da geração deles, né? Sim, sim. Do Luiz Gonzaga, também, os caras muito generosos. É muito louco isso, né, Thiago? Porque a gente olha para essas figuras, são ícones fundantes da música da gente, né? São caras que, assim, pô, esses caras inventaram a música da gente. E às vezes você tem um olhar que ele é tão distante para essas figuras, porque, afinal de contas, merecem um olhar de reconhecimento pelo trabalho, pelo talento, por tudo aquilo que fizeram, mas você vê no dia a dia, o cara era massa pra caramba, né? Simplicidade danada, uma né? turma muito, muito do bem, muito tranquila. E o que refletia na música que eles faziam, né? Não vou dizer... É que é engraçado, não é uma simplicidade, mas ao mesmo tempo é. Porque é simples, mas o simples... Com o passar dos anos eu descobri uma coisa. Simples não é fácil. Simples é uma coisa, fácil é outra. Você tá falando agora... eu lembrei, cara, de uma entrevista com o Yamandu,
Yamandu falando quando foi tocar com o Dominguinhos a primeira vez, que ele tava se borrando todo, assim, que ele tava assim, meu, eu vou tocar com o Dominguinhos, e que ele já bolou umas coisas mirabolantes, né, nossa, eu vou botar a mão do avesso pra tocar com esse cara, e vem o Dominguinhos, é isso que você falou, ele vai lá e faz o simples, entre muitas aspas, esse simples, e desmonta, no melhor sentido, o Yamandu. Ele fala, ali eu tive uma aula inteira de música. Mas É meio isso. por aí, né, cara? Totalmente. É muito isso. Que legal. Hoje, Thiago, você já é um músico formado, já um cara maduro na música. Como é que você avalia o papel, a importância do Dominguinhos para a música da gente, cara? Acho que é fundamental, assim, que não só para a próxima geração de músicos, mas eu acho que, assim, ele conseguiu extrair com a música dele o que representa, na minha opinião, das coisas mais belas, mais sensíveis e mais ricas que representam a cultura brasileira. A expressão, o toque, a voz dele, a maneira que ele comunicava, de contar uma história de um povo, de relatar, assim, é um registro muito bonito, e que bom que a gente tem vídeo disso, que bom que a gente tem discos, que bom que esse material existe. É a mesma coisa, eu vejo hoje o Gilberto Gil, esse ano ele faz a turnê de encerramento da carreira dele. Sim. O Gil tá um senhor. Sim, sim. E assim... Passados 80 anos já. E você lembra do Quanta na década de 90? Ele cantando agudo, magrinho, isso mesmo. tocando violão, balançando pra caramba. E ali ele tava no ápice, eu acho. Porque ele já tinha ali os seus 50, exatamente, já tava maduro, com uma banda maravilhosa. Só que aí você vê, hoje a voz não chega ali. Não, Não, hoje é uma outra coisa, hoje é uma sabedoria, uma paz. Hoje a gente tem a alegria que nem teve ano passado, né? O Caetano com a Bethânia no Allianz, mesma coisa. Você tem que aproveitar para ver, porque eles estão indo embora. O Milton um pouco para trás. O Milton também, os ídolos, eles estão assim. E é o ciclo normal, mas eu acho que a próxima geração, essa galera que está chegando, os mais jovens, precisam entender que não tenho nada contra a galera que ouve o que é moderno, o que é novo, mas acho que a raiz da gente, o que representa a nossa cultura e o que diferencia a nossa cultura são essas pessoas. Não, porque eles são as nossas referências, mas eu fico pensando, muitos deles não tinham referência para se tornar o que eles se tornaram. Então, realmente, eles foram os desbravadores, eles que abriram essa estrada para a gente andar nela hoje. Eu falo muito disso na música instrumental, por exemplo, que eu agradeço. E eu já falei pessoalmente isso para todos eles. Para o Maurício Einhorner, que tem 94 anos de idade. Falei para o Raul de Souza, que já faleceu, mas já trabalhei com ele. Falei para o Hermeto, falei para o Ayrton Moreira, falei para o Flora Purim, falei para onde falei. Muito obrigado, vocês abriram uma estrada que não existia, se chama música instrumental brasileira. Eu vivo dela hoje. Mas eu tenho esse caminho e uso isso porque vocês fizeram. Então a minha gratidão, meu respeito por vocês é gigante. Obrigado por terem feito isso, porque vocês me proporcionam viver de uma coisa que eu amo e que eu gosto de fazer, mas se vocês não tivessem feito e ralado, meu pai é a mesma coisa, outro cara que eu agradeço e continuo agradecendo e trabalhando com ele, por isso que são pessoas que fizeram isso. Assim, o forró hoje, eu vejo assim, o Mestrinho, ele traz muito esse legado do Dominguinhos. Com certeza. E ele aprendeu muito, ele conviveu, caminhou ao lado do Dominguinhos e entendeu muita coisa. Ele entendeu, só que agora o tempo está passando e ele não só entendeu, como ele está conseguindo entregar muitas dessas coisas hoje, porque tem um processo de internalizar aquilo para poder exteriorizar, né? Que eu acho e que só vem com... eu acho que é uma coisa... Primeiro, acho muito legal para a gente poder fechar esse tópico, Thiago. Que bom que a gente está vivendo um período em que esses grandes nomes, agora já mais velhos, estão vivendo a celebração da própria carreira. E, né, acho que o Milton que inaugurou ali essas turnês de despedida ali, excelente ideia. E aí a Bethânia com o Caetano, a gente vai ver o Gil agora. Que legal que o país está podendo celebrar a carreira desses caras com essa galera viva. Eu acho isso muito... o Gil não é o Gilberto Gil. Cara, é o Gilberto Gil. É uma celebração.
da história da música do nosso país, né? Acho que é isso, né, Thiago? Exatamente. Isso é muito legal. Enquanto memória, enquanto construção de memória pra gente mesmo, né? A gente tem que ter esses eventos pra coisa fixar na É a mesma cabeça coisa, da pô, a gente. avó tá fazendo 90 anos, chama a família toda. É a Reúne mesma todo coisa. mundo. É isso. É isso aí. Porque eu acho O que significado ele é muito maior. Ele não é técnico, ele não é virtuoso, não. Ele é de amor. ele é afetivo. Ele é afetivo. E eu acho que o exemplo da avó é ótimo, porque eu tenho a E de sensação que o respeito, Gilberto Gil é o exatamente, avô de todo mundo, sabe? Né? Exatamente. Todo mundo tem aquele conjunto de canções, esses caras que de alguma forma embalaram as fases da vida da gente. Não é... Música é muita coisa, mas não é só música. Eu acho que acaba se amalgamando com a história da sem gente. dúvida. É a namoradinha que você teve quando você era moleque, é com aquele som que você... Né, vai se confundindo um pouco com as coisas. Ao mesmo tempo, Thiago, que você falou do mestrinho, e me atenta para uma questão. Ele falou assim, você vai internalizando essa questão, né, esse bastão que foi passado para você está com ele na mão agora. Esse é um pouco o seu caso também, né? Como você está, você é referência, vai se tornando cada vez mais referência também. Como é que você lida com isso, cara? Cara, isso é um negócio muito maluco. Que tem uma molecada que tá chegando e olha pro Thiago. Isso, eu vou fazer 45 anos esse ano. E não vou dizer todos, mas 90% dos baixistas de toda essa safra nova do Brasil, todos esses caras viram pra mim e falam, ó, eu já fiquei muito emocionado já escutando isso, falando, cara, ó, baixo brasileiro tinha o Arthur Maia, o Nico, o Arismar, o Luizão, mas o baixo mudou quando surgiu o Thiago Espírito Santo. Foi ser muito doido, né, bicho? E assim, eu influenciei muitos caras, assim. E foi um negócio muito doido, porque a régua mudou mesmo. E eu sou grato, porque assim, eu nunca tive o ímpeto de, eu quero mudar o baixo brasileiro, eu quero falar, não, eu amo a música. E eu via, como eu vi aos 13 anos de idade, o Dominguinhos, o Hermeto, o meu pai, eu via, minha mãe tocava piano com toquinho, minha mãe tocou 25 anos com toquinho. Ah, que delícia. Então, quantas vezes eu estava do lado do palco vendo aquele lugar lotado, uma folha qualquer. Cara, essa música ela tem um negócio, velho. Ela tem uma parada. Ela tem um negócio que ela vai nas pessoas e pum, ela faz o olhinho do povo brilhar. Você fala, que demais. As pessoas voltam pra infância. A música começa a ser pumba, você vira criança de novo. Conecta. Aí eu falei, putz, que legal, velho. Então, assim, tem uma verdade. Sim. E ao mesmo tempo eu tive a oportunidade de tocar com... Pô, trabalhei com Yamandu 8 anos, e a gente tinha 18 anos de idade. Nossa, molecão. Era 2 moleques, e a gente saía, um ia pra cima do outro, e aí juntava o Hamilton de Holanda, juntava o Gabriel Grossi, juntava... Sim. Eu falei, cara, eu tive uma sorte na vida de poder juntar com caras muito bons, de subir no palco com o Hermeto, e o Hermeto fala, você é do grupo, viu? Quando eu estiver tocando, se você estiver na cidade, vai lá que você vai tocar comigo. Eu falei, tá bom. E é verdade. O cara tá na cidade, eu apareço lá, os caras me tratam como um irmão junto. E tipo, você é dos nossos, vem cá. E você fala, caramba, que coisa mais maluca, porque eu plantei sua vida inteira, esse relacionamento, esse estudo, esse amor, essa entrega. E eu não via o outro lado, que é o ver de fora, de como as pessoas falam, você virou uma referência. Você fala, cara, o objetivo nunca foi ser uma referência, mas sempre foi entregar o melhor. Eu sempre fui muito perfeccionista, eu sempre me cobrei muito por isso. Thiago, E é engraçado, assim, o Neto, a gente se conhece há muito tempo e o Neto toca baixo também. E eu lembro que eu produzia uns negócios de conteúdo de curso, aí ele olhava e falava, ô Thiagão, na boa, meu, é muito cabeção, mano. Calma. Não, calma. Isso daí, se você fizer 1/3 disso daí, já é coisa pra caramba. Porque eu queria esmiuçar e entender. Mas isso é uma coisa da minha personalidade, desde sempre. E que me ajudou hoje a poder aproveitar. Porque eu queria estudar para provar para mim que eu entendia e sabia o que era. Pô, eu quero entender música. Nossa senhora, cara, eu descobri que eu tava entrando na toca do coelho. Sem fundo, né? Mas eu consegui chegar, olha, eu consegui chegar num lugar que eu falei, tá bom, agora deu. Agora que eu consegui zerar esse jogo aqui, sim, eu quero aproveitar, eu quero ouvir e tocar.
Sim, quero desfrutar disso aqui, né? E agora acho que eu tô na melhor fase. E volta naquela história do quando eu falei do auge, do Gil, desses Sim. caras, que a partir dos 40 mesmo, não tem jeito, porque até então é relação, é estudo, é compor, é trocar, é viver, mas uma hora você tem que aproveitar Sim. isso, porque imagina, você estuda uma coisa muito mais por amor do que pelo retorno financeiro. Estudar música, você fala, caramba, cara, tem que acreditar muito. Porque, como carreira, ele é autônomo. Exato. Já não é CLT, você não tem uma garantia Sim. fixa de renda. Mas se você fizer aquilo bem e entender como aquilo faz bem para as pessoas, você tem um produto bom. Porque Sim, claro. fica... Ser genuíno, né? E aí começa... O Hermeto me falou isso quando eu era moleque. Eu tinha 20 anos de idade, fui na casa dele, ele falou, pô, eu só comecei a aproveitar a minha vida e a minha música depois dos 40. Até lá foi trabalhar, pagar a conta, comprar fralda, botar comida em casa, mas depois que eu já tinha tocado de tudo e feito de tudo, eu comecei a aproveitar para fazer a minha música e a me divertir tocando e a curtir aquilo que eu já tinha vivido. E realmente mudou. Eu venho aproveitando isso desde os 40, só que assim, quando eu fiz 40 veio a pandemia, então eu não comecei bem ali. Tem um hiato ali, né? Lógico, não, lógico. E que assim, e esse hiato zoou meu calendário interno, assim, eu acho que são 2, 3 anos atrás, mas são 4, é 1 ano e meio. Eu perdi a régua. Igual, eu não tenho noção. Perdi. Exatamente. Eu ainda tô meio... Tô voltando pro eixo, tô nesse rolê. Não entendi ainda. Só um comentário importante, pessoal, de vez em quando, que eu esqueço, às vezes que a gente tá na temporada 2. Na 1, eu fiz esse comentário, então é importante fazer de novo. De vez em quando, você escuta, porque o Neto, quem é essa criatura, beleza? Tá? O Neto, ele é o meu sócio aqui da Litera e neste momento ele está atrás das câmeras. Então ele é uma figura que de vez em quando a gente fala, interage com ele e você não faz a menor ideia de quem é esse sujeito. Ele tá ali, dá um oi, Neto. Oi. Frio, esse é o Neto, ele existe. Não é o amigo imaginário meio do Thiago aqui. Tiagão, muito legal, cara. Inclusive, Thiago, você falando dessas experiências todas, cara, acho que você devia pensar seriamente em fazer um registro dessas experiências, dessas memórias, dessas figuras tão fundamentais da música do nosso país, por uma questão de memória mesmo, Thiago, para a gente não perder, porque eu acho que se a gente falou por um lado que é tão legal a celebração que tem sido feita com o Gil, com essa galera, nós sabemos que o nosso país tem esse problema com a memória, né? Da gente ir deixando e perdendo para as gerações. Tem um problema de memória e outro é de... Aí o problema de memória aparecendo nesse momento aí agora. Piada pronta, né? Mas eu acho que você devia de alguma forma passar essas histórias pra frente, cara. Então, o meu outro lado, não só músico, o meu lado produtor, já realizou isso. Me diz. Tá pra sair, se Deus quiser esse ano sai. Eu fiz um documentário, uma série documental de 6 episódios. Cada episódio tem 1 hora de duração, chama Histórias da Música Instrumental Brasileira. Ah, que delícia. Onde eu começo uma narrativa, começando lá na Chiquinha Gonzaga, até os dias de hoje. Então a gente fala de como surgiu a música instrumental brasileira, que é conhecida como música instrumental brasileira. Sim. E vai contando essa história de como ela surgiu, Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, a parte da dificuldade que as mulheres tiveram de se colocar no mercado. A gente fala da voz como instrumento, que a música instrumental é instrumental, mas não é só instrumental. Eu pego o Filó Machado cantando e falo, caramba, isso daqui é um instrumento. Eu vejo a Jane do Bock cantando, é um instrumento. Falo da Bossa Nova, mas falo da Bossa Nova falando muito, por exemplo, do Johnny Alf, que era um pianista negro, gay, e é o pai da Bossa Nova, e é o cara que fez as Bossa Nova mais bonitas do mundo. Só que não tinha espaço no mercado, porque ele não era aquele perfil do cara do que se esperava, Zona Sul carioca. Exato. Nada contra o Roberto Menescal, nada contra o Tom Jobim, pelo amor de Deus. Eu amo os dois, mas a sociedade naquele tempo não ia dar um destaque para isso. Então a gente fala sobre isso, fala desse ato que tinha na sociedade. Fala aí, mulher famosa. Exato. Do começo do século até 30 anos atrás. Você fala, mano... Como? Elas tocavam, elas estavam ali, mas elas não tinham espaço. Então, assim, a gente fala muito disso no documentário, mas fala de diversas coisas. Quem apresenta o documentário sou eu e a Thalma de Freitas. Olha que massa. Vai sair pelo selo Sesc. Entrevistei o João Donato. Foram mais de
105 entrevistas. Eu rodei o Brasil entrevistando um monte de gente. Material vasto, um material, muita coisa. E para editar foi uma tristeza geral, porque eu tinha muita coisa que não saiu. Então, assim, eu tenho documentários dentro daquilo. Exatamente. Então, assim, eu já tive esse insight e consegui realizar. Se Deus quiser, esse ano a gente consegue botar isso. Assim, tem uma parte de documentação muito grande. Nossa, maravilhoso. De autorizações. Então, assim, já está pronto, editado, finalizado. Só está esperando agora essa parte das liberações para sair pelo selo Sesc. Libera aí, galera, que eu tô ansioso aí para ver esse material, que deve ser bem maneiro, cara. É muito legal, muito bacana. Certamente. Tenho muito orgulho. Tiagão, você falou dessa questão de ter conhecido o Dominguinhos criança ali, em função da influência do seu pai e tal, que tocava com ele. Sua mãe também tocando com uma galera super grandona e tal, que você tá falando. Como é que foi essa infância, cara? É uma infância, vamos combinar, que ela é atípica na comparação com as crianças de um modo geral, não é toda criança que tá convivendo com o Dominguinhos por aí, tudo bem? Que tá convivendo com essa galera. Cara, ônus e bônus. Me diga. Ônus e bônus. O bônus cultural, bônus de resenha, de histórias de uma criação que... Hoje eu entendo que, assim, os meus pais me criaram como eles conseguiram. Sim. Primeira coisa que eu agradeço pela criação que eles me deram e entendo que eles me criaram com o que eles conseguiram e o que eles tinham de melhor para me oferecer naquela época. Sim. Como toda geração vai mudando, eu criei as minhas filhas diferente. Eu fiz uma escolha, assim, eu tirei o pé, eu quis sair da estrada. Minha filha nasceu, eu falei, eu quero trabalhar em casa, eu quero dormir, eu quero ver minha filha crescer. Boa. Minha mãe saía para viajar com o Toquinho, ficava 2 meses na Itália, ou entrava e embarcava no cruzeiro que tinha que botar dinheiro em casa. Então o cruzeiro pagava em dólar e ela com 3 filhos em casa, bicho, entra no navio que eu tenho que mandar dinheiro para casa. Sim. Só que era 3 crianças sem a mãe em casa. Sim. Aí você fala, o bagulho é louco. Lógico. Então, assim, só que normal. Assim, a gente tá aqui hoje, eu tô aqui e agradeço a minha mãe por ela ter feito isso. E era a época, era o que era também, né, exatamente. Thiago? Então, assim, o ônus é esse, é o não ter o pai e a mãe presente todo dia. Sim. Não era uma coisa. Sabe quantos aniversários meus pais estavam comigo? Poucos. Sim. Pouquíssimos. Mas tá tudo certo. Sim. Mas eu quero estar... Eu entendo o que isso não era legal para mim, criança. Mas a outra parte que era legal, era legal pra caramba. Né? Então, assim, acho que o crescer nesse ambiente, uma coisa, eu aprendi a separar isso, que assim, por toda a beleza que tem a arte, a música, isso, eu continuo tendo amor, carinho e respeito, mas eu considero isso hoje uma profissão e um trabalho. Sim, eu aprendi a tirar a música do pedestal que ela tem no planeta e no mundo, eu como profissional dela, para eu poder me distanciar, para eu poder ter uma família e ter uma vida pessoal em equilíbrio e em harmonia. Porque senão o que acontece? Muitos artistas se descompensam, claro, né? Emocionalmente ou profissionais da área, porque ele está tão dentro daquele negócio que ele acha que a vida é aquilo. Você fala, não. E quando aquilo acaba? Quando acaba o show, você desce do palco, entra no carro e vai pro hotel. É uma vida, né, irmão? Aí? Exatamente. Aí o que acontece? Aí o cara desanda, velho. Tá comentando, eu lembrei de 2 coisas. Primeiro é um comentário do Chico Buarque, ele falando assim, dessa questão muito do convívio com a cultura desde muito cedo, que ele falou assim, cara, eu era moleque, e tava lá o Vinícius de Moraes em casa fazendo um som de brother, assim, sabe? Nunca teve essa mística. Eram os amigos do papai, os amigos da mamãe, sabe? Aquela coisa ali e tal. E sobre o próprio Vinícius, tem um documentário famoso até sobre ele, chamado Vinícius, tem uns bons anos já. Tem uma das filhas, cara, que eu lembro que eu vi moleque esse documentário e me deu um start, cara, que eu falei, caramba, pesado isso, que ela fala assim, todo mundo pensa no meu pai, né, o Vinícius de Moraes, romântico, grande poeta, compositor, você já entendeu onde eu vou chegar, né? Mas ninguém para pensar nas consequências da vida que o meu pai levava para as famílias que ficaram, e no caso do Vinícius de Moraes, são famílias que ficaram para trás, né? Cada vez que ele se apaixonava enlouquecidamente e deixava tudo para trás e essa coisa para frente. E eu falei, caramba, eu nunca tinha me atentado para essa questão, né? Essa mistificação sobre esse sujeito, e cai muito nisso que você falou, tem uma vida real ali, pessoas reais que estão ali envolvidas. Nossa, ele é artístico, ele é lúdico, ele é isso, nossa, ele é tão criativo. Vai morar embaixo do mesmo teto. Vai acordar de manhã. Vai.
Exatamente, tá uma pessoa de carne e osso. Ai, ali. nossa, aquele sarau, aquela maravilha. É 4 da manhã com as crianças tendo que acordar às 7, a galera bebendo na sala de casa. Exatamente. Então. Eu quero. Doideira, né, bicho? E eu queria muito. E dependendo de quem fosse a tribo, tinha os aditivos também, né? Que sempre porque assim, sempre pode piorar. Aí você fala, não é só no MPB, era no MPB, no rock, no jazz, no pop. Aí você fala, por que grandes músicos incríveis morreram? Jim Morrison morreu, Jimi Hendrix morreu, Jaco Pastorius morreu, Charlie Parker morreu, porque são pessoas que tinham uma coisa com a música tão forte que o cara não sabia controlar a vida fora da música. Uma relação até autodestrutiva. O negócio era uma ebulição criativa. Legal. Sai do palco. E agora, irmão? Cadê o botão on-off? Onde é que eu desligo? O off, né? O on quebrou pra cima, a chavinha quebrou. Você fala, E deve ser uma relação tão intensa que o rebote deve bater na vida comum do cara ali. Deve ser maluco. E aí o que acontece? Quantos caras a gente já não viu espanar e o que o cara faz? Aí ele vai pra religiosidade, ele vai pra fé. Sim. E aí o cara, eu lembro de ter amigos meus na década de 90 que eram, nossa senhora. Os caras, você falava, bicho, esses caras vão morrer. Todo mundo foi pra renascer. Sim. E aí que legal. Aí todo mundo, não, agora o cara é de Deus. Você fala, irmão, eu prefiro o cara ali do que ele no bar. O cara tá vivo. Do que o cara tá vivo. É isso. Então, assim, eu não tenho nada contra a fé e outra, independente da fé que seja. Eu acho que o sincretismo só, porque o que importa é o equilíbrio interno. Aí o cara vai descobrindo o que eu vejo de beleza. Por exemplo, o caminho do meio, que é o cara que sabe se divertir, que sabe ser espirituoso, que sabe ser sério, também ao mesmo tempo, mas que vive em equilíbrio, porque tudo tem uma hora certa. Lógico. Ser uma pessoa muito ríspida na vida inteira vai ser uma pessoa amargurada, vai ser aquele cara ranzinza. Exato. E a gente, quem não conhece um cara ranzinza jovem com aquele, parece um velho. Exato. E quantos amigos que a gente tinha também já do... É engraçado falar disso, porque assim, hoje eu tô no meio do caminho, eu tenho 45, vou fazer 45, então eu tenho amigos jovens, mas eu tenho amigos bem velhos. Claro. E eu vi os caras amargurando na vida. Azedando, né? Azedando. E tá aquele velho, né, patrocínio Lufthansa, o cara ranzinza, né, mas muito ranzinza. Você fala, mas por quê? Mas são escolhas diárias. Dá para mudar isso? Dá, mas são escolhas diárias também. Exato. A música soa igual. Quantos caras a gente já viu que, começa bem, mas depois... Mas é uma escolha diária. É um mercado também muito louco, assim, pensando artisticamente como produto, né? Vou fazer uma análise um pouco maior. Quantos artistas tu já viu que tem um disco que pá! Legal. E o próximo? E o outro? Artista, quando eles falam de um sucesso só. Tem uma coisa meio cruel, né, Thiago, também no campo da arte, que é essa coisa assim, você tá sempre pensando no próximo trabalho, você nem tem tempo, você como músico, como artista, de usufruir o seu presente, aquilo que você está vivendo, mas qual é o próximo hit, a próxima parada? Caramba, bicho, né? É uma fábrica de fazer ansioso também, né, cara? Mas ao mesmo tempo é assim, eu tenho um outro lado, que assim, a música que eu mais gosto que eu faço, das minhas que eu fiz, é a próxima que eu vou fazer. Tá. Por quê? Porque o que eu já fiz. Sim. Ah, você gostou? Legal. Obrigado! Outra aqui. Deixa o seu like, se inscreve no meu canal, compra o meu disco, compra o ingresso pro meu show e eu continuo mandando todo o meu amor pra você. E eu vou viver o próximo, porque amanhã é o outro show, amanhã é o outro... Assim, e o viver o presente também. A pandemia me ensinou isso pra caralho. Demais. Desculpa o palavrão, mas foi em demasia. Porque o que acontece? Eu falava, eu vi minha profissão acabar. Eu deitava a cabeça na travesseira e pensava, eu nunca mais vou tocar. Pra vocês do campo da cultura deve ser maluco, cara. Eu fiz um show depois pro Sesc, no começo da flexibilização, sem plateia. E a gente dando sangue. E sei lá, 8.000 pessoas assistindo online. E acaba a música, ser suado, dando aquele sangue no teatro vazio. E ninguém aplaude. Aí quando acabou o som assim, é legal, acabou a transmissão, bom.
Toda a equipe que tava assistindo batendo palma, bicho, eu comecei a chorar. Nossa. Mas comecei a chorar muito, falando, nossa, velho, quanto tempo eu não fazia isso? Eu não saía de casa pra instrumento nas costas pra ir fazer um show. Pra trabalhar, pra fazer Pra o seu trabalhar. trampo. E eu só pude tirar a máscara pra trabalhar porque tinha feito o exame no Sim. dia. Você fala, que negócio muito louco, Na velho. período A gente- sombrios. Foi. Não, foi muito doido. Então, assim, hoje, olhando, fortaleceu a gente muito pra valorizar as coisas importantes da vida e mudou muitas réguas de coisas que eu toleraria pra ter na minha vida. Como é que você... Que eu escolheria passar, eu me sujeitaria a passar por isso. Puta, eu não gosto disso, mas a vida é assim mesmo. Não. Mano, eu ganho dinheiro fazendo isso, mas isso aqui não é minha vida. Irmão, tá bom. Não. Não é minha vida. Exato. Obrigado. A gente entendeu que foi um reset também do o que vale, porque De restabelecer alguns parâmetros, né, cara? Daqui não passo, não. não adianta. E isso é em qualquer área. É na área dos negócios, é na área de administração, na área de educação, na área de cultura. Por quê? Porque cada ser humano é único. E Exato. cada um tem que saber o seu limite e respeitar ele para poder ficar bem. Porque quando você deita a cabeça no travesseiro, assim, você tem o seu negócio, eu tenho o meu, o outro cara tem o dele, você que está assistindo ou está escutando a gente tem o seu. Mas como é que você tá? Você tá feliz? A sua conta tá fechando? É o ônus e o bônus. Exatamente. Tá valendo? Esse ano eu ganhei tanto. Legal, como é que você tá? Puta, eu tô com gastrite, Exato. tô com tendinite, tô com a coluna fora do lugar, tô com bruxismo, tô... Tô fazendo terapia 2 vezes por semana, a panelinha de pressão tá girando ali. E o que adianta eu ter o saldo bancário de 5, 6, 7 dígitos se o cara tá espanando? Exatamente. Então, pra quem que é isso aí, a pandemia ensinou essa geração que passou por isso, tipo, não vale a pena. Antigamente, não. O que acontecia? Era comum os caras falarem, o cara tá nos 40, já tá na idade de infartar, né? Não, tá Por que tá na idade de infartar? Porque os caras iam vivendo essa pela pressão. Fora como viveu, exatamente. Ia vivendo essa pressão, mas a vida é isso, a vida é isso. E morria. Exato. Aí você fala, eu não vou morrer disso. Não quero mas isso não, tô sossegado, né? Não quero não. Cara, foi pro outro lado, mas é bom falar disso. Não, acho ótimo, tem uma parada que eu quero saber, Thiago, que você passou por isso já. A gente falou muito sobre como foi a sua experiência como criança numa família de músicos, e você é músico e tem crianças, né? Você tá passando pelo outro lado dessa história agora. Você tem 2 filhas pequenas, crianças. A paternidade mexeu na sua relação com o trabalho, né, cara? Com tudo. Mas muito, assim. Eu lembro que eu me mudei para Santos quando eu descobri que eu ia ser pai. É mesmo? Porque eu não queria criar minha filha em São Paulo. Já é coisa pra caramba, já. Eu não queria. O projeto não deu muito certo, mas o tempo que durou foi maravilhoso. Sim. Não deu muito certo porque, assim, eu trabalho com música instrumental e o mercado, infelizmente, aqui, ele é escasso. Sim, claro. Eu não vou dizer que ele é nulo, mas ele é escasso. Assim, tem potencial para crescer? Tem. Mas eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Eu tô falando de 9 anos atrás. Na verdade, 10 anos atrás. Eu vim para cá em 2015. Estamos em 2025. Então, sim. Hoje eu traria outras coisas, outras formas, outro propósito. Graças a Deus. Que bom, né? Que ficar repetindo. Sim. Opa. mas mudou muito, porque assim, nasce o filho, nasce o pai e nasce a mãe, né? A gente só descobre. Exatamente. Só descobre aquela. Você só aprende a tocar com o instrumento no colo. Você só aprende a cozinhar com o ingrediente na mão, não tem jeito. Você aprende a jogar bola com o livro da FIFA? Não, você vai ter que entrar no campo e jogar bola. Para aprender. Ser pai e mãe é a mesma coisa. Tô aqui, ó. Brasilino, tá uma criança, ei! E agora, né? Agora, aprende a trocar fralda, aprende a respeitar, a entender, a escutar. Então é mal barato. Só que isso mudou muito porque o meu propósito de vida mudou. Né? Você deixa de ser singular, você vira plural. Sim. Então você fala, opa, o eu acabou, virou nós. Isso, e eu já assumi isso quando eu assinei minha certidão de casamento. Foi engraçado até. Começo do ano agora, aniversário da minha sogra. Beijo, Cléo. E ela falou, nossa, eu nunca me esqueço, no dia que você casou com a minha filha, você falou pra mim que
que agora não era mais eu e que era nós, e que você não tinha mais certidão de nascimento, você tinha agora certidão de casamento, e que aquilo ali é Bonito. o que ia ser daqui pra frente na vida. E é verdade, cara. Porque assim, casamento é fácil? Ele não existe, a vida não existe para ser fácil. Onde tem duas pessoas se relacionando, facilidade não vai ter. A vida é uma coisa para você aprender. É isso. E o desenvolver a habilidade do respeito, da escuta do outro, né, bicho? Exatamente. E aquela coisa, você não pode mudar ninguém, você pode mudar você mesmo. Exato. O conflito que cada um tem interno, que eu vejo a dificuldade da minha filha de fazer uma conta, eu falo, eu tenho que deixar. Ela tem que viver. Ela Sim. tem que cair, ela tem que levantar, ela tem que aprender. Ela tem que saber que ela tem o porto seguro, que eu sou o pai. Pode contar comigo para tudo? Pode. Eu tenho que corrigir? Tenho, mas a minha filha, a Luísa, que está com 9, gosta de culinária, gosta de desenhar, gosta de um monte de coisa. Filha, gosta de culinária? Quer? Legal, vem cá. Tó, cortar cebola, então. Se você deixar a mão assim, você corta o tampo do dedo. Então, ó, dobra o dedo aqui. Tá vendo o chefe aqui, ó? E vem trazendo a cebola aqui. Beleza. Então, ó, filha, vamos fazer estrogonofe. Vamos, beleza. Ó, corta o frango, corta a cebola. Tá bom, pai. Ela põe o degrauzinho dela. Arrebenta. Pô, e eu vou lavando a louça. Bicho, minha parceira de cozinha é minha Maneiríssimo. filha. Bom pra caramba. E a mais nova, que capaz você fazer? Eu falo, você pode brincar, você pode se divertir. É isso, o trabalho é brincar. Vai. Mas daqui a pouco vai estar lá com a barriga no fogão, vai estar fazendo o que quiser. Acho que a gente aprende muito com as crianças. Cozinha, Thiago? Adoro. É mesmo? O que você manda bem aí? Cara, olha... Qual é o menu do Thiago aí? Então, familiar, assim, arroz, feijão, macarrão. Gosto de fazer hambúrguer. O hambúrguer é bom. O hambúrguer é maneiro? É mesmo? Opa. A família gosta da minha lasanha. Olha só. Gosto de fazer, cara, tudo, geral. Se amarra mesmo. Ovo, por exemplo, omelete. Mas não é um omelete. Eu gosto de ficar... Então compra uma panela bacana, aí pega uma manteiguinha boa. Legal. Aí prepara o ovo ali, vai virando ele fica aquela almofadinha. Que você fala, gostoso pra caramba. Aquilo aí você pega um pãozinho artesanal, não sei o que, manteiguinha na frigideira, deixa ele criar aquela crostinha, fogo baixinho, vira uma torradinha classe A, pô, tomatinho cortadinho, põe ali um manjericão. Velho, assim... eu sou do teu time também, eu me amarro. Sabores, você fala, uau! Assim, é gostoso, porque assim, são pequenos prazeres e que hoje em dia, com 4 em casa, eu tenho que gostar mesmo, porque assim, são 4 bocas comendo o dia inteiro. Assim, você fala, mano, criançada, eu vou lá, eu brinco, eu vou na feira, 30 bananas por semana. Você fala, não, você fala, saco de maçã, 1,5 kg de maçã. Papai, eu quero mexer com bananinha, papai. Corta uma tigela, você olha pro lado, acabou. Arrebenta, é isso aí, bora. E eu prefiro elas comendo isso do que, pai, eu quero uma caixa de calypso, de bolacha. Sim. Não. Você é esse pai neurado, cara, com esse lance de alimentação? Não. O podrão pode comer. Minhas filhas não gostam de refrigerante, graças a Deus, mas assim... Massa. Quero um sorvete, come. Eu quero uma geração de pais come. super neurados, né, com esse lance, né? Meu filho não comeu açúcar até os 25 anos de idade, sabe? Tem essa galera... Tem o ônus e o bônus disso, né? Até que uma hora o cara fala assim e se rebela. E já era, né? Assim, chuta o balde. Não tem jeito. Acho que assim, é o caminho do meio. Sim. Né? Assim, eu tô fitness, eu não sei o que, minha criança só vai comer. E você fala, bicho, calma. Aguenta aí, né? Vai tomar marshmallow na ponta do palito, põe no fogão ali, dá pra criança provar. Se ela gostar, que bom. Algodão doce é puro açúcar. E daí? Você não faz em casa, você tá no circo. Pô, eu levei minha filha, ganhei ingresso pra ir assistir o Circo de Soleil. Falei, pô, maneiro. Sorte. Ganhei ingresso. Aí levei minha filha, minha mulher. Fui lá, bom de trabalhar no meio é isso. Você conhece a galera. Sim, maneiro demais. Aí fomos lá. Minha filha viu um algodão doce todo tchan. 40 conto, algodão doce, tchan, né? Que algodão doce é esse, hein? Porra! É o algodão doce do Circo de Soleil, exatamente, Vem diretamente do Canadá, né? Exato. Mas aí, beleza. E ela comia e gostava, pronto. Quer, pai? Não, eu não quero. É uma maneira, isso cria memória, cara. Lógico. Então, assim,
Não vou tirar isso dela. Não mesmo. É que nem o cinema. Você vai no cinema, você gasta 50 conto no Cinemark na pipoca mais salgada do mundo. E a criança adora. Ah, mas é. Só que você fala, a experiência do ver o filme comendo a pipoca e aquela coisa. E não é a E aí- rotina dela. Não, E não é a então, rotina. assim, Tá acho tudo que não certo. dá pra cortar isso. Sim. Mas em casa não. Em casa eu não vou preparar a pipoca com 1 quilo de sal e ficar no sofá de casa. Não, sem condição. Então, Até porque, inclusive, eu acho que perde um pouco o momento especial É. quando ele vem, né? Acho que total. se é banal, Então, pô, a parte do pai, assim, isso mudou. E isso muda o quê? Mudou meu foco para trabalhar. tá. Porque, assim, com tudo isso acontecendo, fica muito doido para trabalhar. Criança Lógico, requer lógico. atenção Criança e sendo faz criança. barulho. Óbvio. E aí, assim, eu aprendi a trabalhar otimizado. As crianças entram 1 hora na escola. Então, beleza, deu o almoço, saiu 12h30, deixou as crianças na escola, cheguei em casa 1h15. Eu tenho até as 5 horas para fazer minha vida funcionar. Tem que acontecer. Aí Rambo, né? Faixa na cabeça, faca na bota, Vambora. as coisas atravessadas. Vai. Vai. Então, assim, isso foi legal, assim, mudou. E quando acabou, acabou. Pegou as crianças na escola, entrou no carro, vira a chave. Acabou. Legal. Quando dá, hoje tem show, vocês querem ir no show? Quer? Então, beleza, vão comigo. Levo no show. Elas veem bastante as coisas que você faz, Elas gostam participam, gostam, legal. E eu gosto de levar porque, assim, que é a experiência, a história para elas de vida. Sim, claro, Né? claro. Porque claro. ficar em casa, ela já mora ali, ela já Sim, tá ali sim, todo sim, dia. Sim, se amarra ali, que é legal. Cara, você tem uma atuação como professor também, né, Thiago? Sim. Cara, que Gosto maneiro. muito. Na condição de professor, eu queria muito conversar com você da sua experiência como professor de música. Como é que é isso, cara? Como é que é esse outro trabalho? Não só o cara que tá no palco, mas o cara que tá de alguma forma ali ensinando também. Me conta, bicho. Cara, trabalhar como educador, né, como professor, é um desafio muito grande e muito gratificante ao mesmo tempo, porque é a hora de compartilhar o conhecimento e de passar adiante a experiência, a vivência da interpretação em relação àquilo que as pessoas veem como um sonho ou como um desafio na vida delas. Sim. Que aquela informação estaria, ela olha e fala, não entendi, e olha para você e assim, E aí, me mano? ajuda. É. Todo professor ele tem um quê de psicólogo. Não tem jeito, porque a pessoa vai se deparar com uma matéria, com uma informação, ou ela vai compreender, ou ela vai ter o desafio de compreender. E às vezes tem um outro perfil também, que é aquele do eu não queria estar aqui, mas eu tenho que estar aqui. Contigo Pro rola aluno. isso também? Pro aluno com você? Já tive alunos assim. Porque assim, raras exceções, mas rola. Assim, vai dar um curso em festival de música, ou senão o pai quer que o filho estude comigo. Tá. E aí eu converso, mas eu troco ideia e falo, legal, você quer fazer o quê? Que eu entendo isso no curso de redação aqui, porque a mãe quer que o moleque faça um Enem maneiro. Mas na música, cara. Tem. Hoje menos, mas tem. Eu quero que minha filha toque piano. Os professores de piano são os que mais pegam isso. Acredito, Quero que meu filho toque piano. Sim. Você fala, E esse moleque tá querendo não tocar faz esse piano aí? isso, não faz isso. Eu acho que o grande negócio do professor é incentivar a pessoa a não só ser a melhor versão dela, mas ela entender que isso daqui, essa vida aqui é um aprendizado constante. E o que você sente que você aprende sendo professor, Thiago? Cara, eu aprendo a ser cada vez um ser humano mais compreensivo e a mostrar para a pessoa a ela acreditar na capacidade dela. Porque o potencial que eu olho para o cara ali na minha frente. Eu dei uma aula semana passada. O cara tinha uma técnica muito boa. Só que ele ia tocar e ficava tudo meio... Já viu o carro de recém-casado que tem aquela latinha presa no para-choque que vai fazer um... Então, para bom entendedor. Sim, boa. E aí eu falei, cara, legal. Presta atenção no que você tá fazendo. E assim, eu olho para a pessoa. Então o cara tá tocando assim, o pé tá assim, eu falo, para o pé. Você quer tocar? Pensa, você como pessoa. Então a música é uma frequência, uma senoide que vai vibrar no seu ouvido. Seu cérebro vai reconhecer aquele som e vai processar como informação musical. E se você tem o conhecimento do que é aquela informação porque você já estudou a coordenação motora,
O seu cérebro vai mandar o comando pelo sistema nervoso central, para os músculos tendões, para a ponta do seu dedo mexer no instrumento e você reagir àquilo dentro de um batimento, de um BPM. E fazer aquilo se tornar música. Então para de bater o seu pé e pensa que você já entendeu alguns processos e outros você ainda não entendeu. Mas que o ritmo e o tempo e o que você quer dizer está na sua mão e na sua cabeça, não no seu pé. Boa. E o cara tocou. E ele tocou e ele fez assim. Deu aquele sorrisão, mostrou os dentes. Por quê? Porque eu consigo olhar para a pessoa e falar o caminho. Eu não estou inventando nada. O caminho é assim para mim, para você, para o outro, para todo mundo. Esse é o ser humano funcionando em relação à música. Só que o livro não fala disso. O livro fala da teoria, do instrumento, e você fala, pera só um pouco, mas você está falando com uma pessoa. Tem uma coisa que eu acho Então acho que esse lado é fundamental. Não, pode falar que é isso. Tem uma coisa que eu acho muito gostosa, Thiago, nesse trabalho de professor, acho que de qualquer área, que eu acho desafiador e muito gostoso. Acho que as duas coisas. É você bater o olho, às vezes, naquela menina, naquele moleque, e falar assim, tem um potencial gigante aí dentro, porque nem essa pessoa tá ligada que existe, né? Muitas vezes é isso. O próprio aluno não bota uma fé. E aí esse trabalho bem que você falou, de ser meio que um psicólogo de, cara, de elevação de autoestima mesmo, de, cara, acredita que vai. Né? Eu acho isso bem massa, né, cara? E ao mesmo tempo, é um negócio muito louco. Eu lembro quando eu comecei a tocar, eu tinha entrado numa escola de música, que meu pai me colocou, e tinha um cara que era o Boca, baixista, e o moleque era muito talentoso. E ele tocava baixo muito bem. E eu era um moleque iniciante, e o Boca tocava com todo mundo na escola, em todos os grupos, e eu ia ver ele tocar. E eu falava, mano, esse cara vai ser o melhor baixista que existe no planeta. Só que o pai dele não queria que ele fosse músico. Olha. E ele acabou não se tornando um músico. Aí eu lembro de, puta, A vida caminhou para outro 10 lado. anos depois, eu gravando o DVD do Yamandu Costa no Sesc Pompeia. Sim. Quem tá na plateia foi falar comigo, ele falou, pô, mano, que legal, como você tá tocando. Eu falei, e aí, você tá tocando? Ele, não. Eu falei, cara, não acredito, velho. Olha só, tinha largado. Caralho, velho. Que loucura. Então, assim, a gente tem mesmo que, como professor, incentivar pro cara entender que, assim, uma coisa pros pais, pros pais entenderem, a vida não é sua. Exato. Você não pode transferir pro seu filho o seu sonho ou a sua frustração ou o seu desejo em relação à vida dele. Pais, não façam isso, por favor. Vocês vão foder a cabeça e a vida dos seus filhos em troca do seu ego. Tá? Desculpa, sim. Falei real, porque acontece assim, e eu acho que isso é uma mancada gigante. Lógico, o diálogo, o direcionamento, cuidado. Nenhum pai gosta de ver o filho cair, mas você não pode passar para o filho, meu filho vai ser isso. Você fala, não. Isso daí é bom. Nenhum pai gosta de ver o filho cair, mas a gente cai. É inevitável, né? Pai, você já caiu na vida, pai? Que então. bom. Você aprendeu? E acho que o grande lance do professor é mostrar isso, assim. Eu tenho uma aluna que é uma figura, a Manuela. Ela quer fazer Berkeley. Maneiro. E aí, estudiosa pra caramba. Só que a vida acontece um monte de coisa e ela é adolescente e tá estudando e tá indo bem. Eu falo, Manu, é isso aí, tem que tocar. Só que ela é muito musical. E aí assim, eu falo, bom, aí eu boto uma bateria rolando, dou o baixo na mão dela, vai, toca aí. Ela começa a tocar. Aí eu pego o teclado e começo a tocar. Aí eu boto pra gravar. E ela entendeu muita coisa na música ali, natural dela. E ela toca, aí eu falo. Aí eu boto pra ela ouvir, eu falo, ouve aí ela. Com maneira esse negócio. E isso, assim, isso em 6 meses de aula, 8 meses de aula. Agora ela fez 1 ano já, mas... Olhou, você viu como evolui rápido? Só que a música tem um problema, que assim, não é palpável, não é, por exemplo, você não encerra como eu não dou aula apostilada, então você não tem aquela coisa, putz, terminei aqui o bimestre, não tem. Você não coloca número naquilo. Você não tem como mensurar. Então o que mensura? Grava, toca, observa. Transforma em alguma coisa, é verdade. Agora, por que eu tenho que saber ler partitura e ler e escrever? Porque se eu quero chamar um cara muito bom para tocar comigo, eu não posso falar, então, você vai tocar assim, ó. E você aqui vai tocar esse acorde Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, não sei o quê. E você canta a letra aqui, blá, blá, blá. Você fala, não, peraí. Não é assim que funciona. Lógico. Não é assim. Lógico. Tem que ter uma estrutura.
E aí você explica o porquê que se estuda. Só que o mais difícil é o aluno entender o porquê que ele tem que passar por aquele processo. E todo mundo acha que sabe. Ah, escala maior, isso daí eu já sei. Legal, então usa. Exato. Não sabe. Verbo, substantivo, pronome, aí é comigo, deixa com o pai aqui. Claro. Tá bom, então escreve um texto e me convence, conta uma história convincente. Exatamente. O que é redação? O que é uma redação boa? É um bom contador de histórias, uma pessoa que sabe explanar e mostrar e abordar todos os lados. É um storytelling, é o contar uma história, é o entregar com narrativa. Só que a narrativa ela tem que ter profundidade, para ter profundidade tem que ter conhecimento e vivência. Exatamente. E aí a gente pega uma geração que não tem vivência, que ainda é crua e que tá tudo certo. Então, assim, o que você tem que fazer? Ler livro, ver filme, conversar, botar a cabeça para pensar, aí você vai conseguir escrever uma redação. Aí você vai conseguir tocar uma música. Acredito eu que o caminho seja esse. Isso mesmo. Puxar esse gancho, Thiagão, tem, assim, 1000 coisas, tô fazendo recorte já, porque, cara, senão ferrou, vai ser um episódio de 3 dias aqui e tal. Mas, cara, esse gancho... 2 horas, então, exato. Senão a gente vira o flow aqui, beleza e tal. Eu não quero perder esse gancho. A gente falou do Thiago como professor, mas como é que foi o Thiago aluno, cara? Como é que você estudou pra música, cara? Você falou que começa muito no autodidata, o estudo vem depois, mas me então, conta vamos lá, tem aí, 2 cara. lados. O Thiago, escola, eu sofria bullying pra caramba, que eu era gordinho. É mesmo? Era um moleque Eu era um gordinho, moleque zoado, troquei de escola por conta disso, 2 vezes. Quando estava nessa parte dessa época do Dominguinhos, meu pai ainda era casado com a minha mãe, meu pai separou da minha mãe, e aí eu estava na escola, completei o 1º grau, falei, eu quero tocar, eu não vou mais estudar na escola. Meu pai, não pode. Eu falei, não é que não pode, eu não vou. Já era. Eu vou esconder um contrabaixo na casa de algum amigo e eu vou pegar o ônibus e vou pra casa do cara. Esquece. E eu perguntei para todos os músicos amigos dos meus pais, o que você usa na vida adulta que você aprendeu no segundo grau? Com você como músico profissional. Ninguém me convenceu. A melhor resposta que eu ouvi é, se você tiver faculdade, você pode ter uma sala especial. Esse papo. Bicho, eu não vou, cara. Eu não vou fazer faculdade de música. Porque todos aqueles caras que eram os top do mercado, ninguém tinha faculdade de música. Sim. Todo mundo tocava porque tocava, estudava e tocava. E vamos combinar que um jovem disposto a fazer um negócio não vai ter argumento que mova para o contrário, né? Mas meu pai falou, mas aí eu não vou te dar grana. Eu falei, tá bom, eu ia trabalhar de hold. E eu comecei a tocar, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, já estava tocando e trabalhando de hold, moleque. E tu larga a escola larga? Largo a escola, mas eu era o melhor aluno da sala. Eu sentava na frente do professor, minha nota mais baixa era 8,5. Eu tinha que ler, tinha que fazer tudo, eu fazia tudo, e já na escola, para resolver. E sempre foi assim, só que quando eu parei de estudar, eu estudava contrabaixo 12 horas por dia, no mínimo. Nossa. Minha média era 12, quando eu estava empolgado ia 16 horas por dia. 16 horas por dia, Thiago. Minha vida era tocar. Sim. Eu tocava, dormia, acordava, escovava o dente, pegava uma xícara de café, tocava, ia na cozinha, fazia um prato de comida, voltava, comia com o prato nas costas do baixo. Encostava o prato do lado e tocava. Quando eu apareci tocando com 18 anos de idade, eu assustei todo mundo. A comenda parada. Mas eu estudei muito, e já trabalhava e saía, tocava e estudava. Só que eu peguei uma paixão por estudar que eu estudo até hoje. Eu adoro estudar, adoro ensinar, mas eu sei o como estudar hoje, eu entendo assim, o estudar não é só repetição. Naquela época eu queria ter técnica, então eu sabia que técnica era repetição. Sim, e repetição era tempo. Sim. E eu tinha aquele tempo. Exato. A vida é E eu falava pro meu pai, eu falei, pai, se eu ficar na escola, eu vou perder um puta tempo da vida querendo saber coisa de química, física, mas eu preciso acertar. Eu lembro que eu falava pra professora, você consegue bolsa no Objetivo, você consegue bolsa não sei onde, você é o nosso melhor aluno da escola. Eu falo,
Você não sabe do que é feito Dó maior à escala. E eles também não sabem. Eu preciso saber isso. Tadinha da tia Sônia de química E ela? diante dessa, né, cara? E a mulher desesperada, você não pode fazer isso. Eu falei, tá bom, beleza. Fui buscar meu diploma em abril. Opa, tudo bom? E aí? Eu tô tocando, tô feliz. A mulher com aquela cara de decepção. Sim. Mas aí que tá pra ela, que é educadora e que vê um potencial, ela tá certa. Sim, claro. Ela tem que fazer o papel dela de falar, não faz isso com a sua vida. Só que aí eu tenho que falar pra ela, eu sou aquele 1 em 1 milhão. Sim. Sim, claro. Eu não recomendo. Eu lembro que teve amigos da minha mãe que o filho falou, não, eu vou fazer que nem o Thiago, eu quero parar de estudar. Só que ela falou, legal, tu vai estudar 15 horas por dia, trancado no quarto, e vai tocar pra caramba, e não vai querer mesada? Hã? Porque ele se bancou. Ele foi trabalhar de hold, ele foi fazer tudo, ele não encheu o saco de ninguém, estudou que nem um filho da puta. Você quer fazer isso? Tá disposto? Ah, é, mãe? Não, então eu vou pro colegial. Aí rolou. E eu ria. Lógico. Por quê? Porque os caras que me zoavam na escola naquela época, aí eu tinha 19 anos de idade, eu tocando com todo mundo da trama, Jairzinho, Luciana Mello, não sei o que, Pedro Mariano, um monte de coisa, tocando no Blém Blém, e os moleques da escola viam, caralho, e eu tava cagando pra esses caras, eu já nem lembrava. Sim, já virou Eu já passado, tava viajando, eu já tinha tempo. saído de casa com 18 anos de idade. Sim. Então assim, fui precoce, fui muito precoce. Recomendo? Não, só que foi um outro tempo, foi. Hoje em dia isso daí não existe. Sim. Nos dias de hoje, você não vê um cara com 18 anos de idade chegar... Só que eu paguei um preço, porque assim, eu fui pra cima. Sim. Fui É muito extenuante essa rotina. Cara, muito. muito Só que fora da assim, curva. eu não tive adolescência. Eu não tive. De certa forma, até a infância, um pouco, final da infância já foi cortada um pouco. O moleque tá 12 horas por isso, andando contrabaixo. Não tive assim, pô, tu curtiu namoradinha, foi no cinema, foi pra praia, fez aquele rolê, eu toquei contrabaixo. Sim. Exatamente. É muito louco. Exatamente. Mas assim, tô feliz com isso. Hoje, lógico, não é recomendo ou não, acho que a gente tem que viver o próprio sonho. Sim. Quando eu vejo, hoje aparece Jacob Collier, que é maravilhoso, ou se não outro cara, são caras que aparecem muito musicais no mundo. Aí eu falo, eu entendo. A diferença é que na minha época não tinha internet. Eu queria aprender música, então eu trabalhava de hold. Hold é o cara que carrega e monta as coisas. E eu ganhava, sei lá, os caras me davam R$15. Desses R$15 eu ia na banca, uma caixa de fita TDK custava R$10, era R$1 cada fita. Eu pegava aquela caixa de fita e eu ia para os músicos. Grava para mim o que você acha que eu tenho que ouvir. E eu distribuía a fita e aí depois de uma semana eu coletava as fitas com os caras. E eu tinha uma pochete gigante que era o Walkman com pilha e aquelas fitas. E eu ficava ouvindo música. Eu entendi o que eu ouvia? Não, mas eu sabia que eu tinha que ouvir para entender. Então, assim, eu fiz o processo de, tipo, eu aprendi na marra. Eu falei, eu preciso entender, eu preciso aprender. Sim. Eu não entendo, mas eu vou ouvir até que nem aprender o idioma. Sim. Como é que você aprende a falar o idioma? Ouve ele, fala ele, lê ele, vive aquele negócio. É fácil? Claro que não. Mas eu não estava buscando facilidade, porque eu também já vinha de uma fase que, pai separada. Sim. Dificuldade de grana. Eu falava, dificuldade, isso daí eu já tenho em casa. Então é só mais uma, vamos aí. A vida já estava ensinando. Exatamente. Né? E que, de certa forma, é bom. Não dá para poupar, mas não recomendo, não. Não é gostoso, não foi, não. Sensacional. O Thiago está ferrado, porque assim, eu tenho que amarrar aqui já o Thiago num episódio da temporada 3, porque, meu irmão, é muito papo. Eu falo pouco, né? Mas, tem muito assunto legal, muito bacana. Thiagão, que massa, velho. Tô muito contente. Mas antes de acabar, peraí, que eu tenho um presente aqui pra você. Gostamos de presente. Uma peita. A camiseta aqui do festival que a gente fez ano passado em São Paulo, que é o São Paulo Jazz Weekend. Tá assistindo a gente aí. Muito obrigado, Thiagão. Fico imensamente feliz. Que ao lado de retribuir a cultura também para as pessoas de tudo isso, de todas essas vivências e experiências, eu e a minha esposa, a gente decidiu fazer um festival de música. É a coisa mais insana. Você já construiu montanha-russa? Deixa pro próximo podcast. A gente troca essa ideia. Cara, presente dado, presente retribuído, Thiagão. Eba! Da letra cultural pra você. Vai pra minha coleção que eu adoro. Isso aqui, xícara é vida, né? Obrigadão. Tamo aí, cara. Valeu. Meu, muito obrigado. massa.
Bicho, galera que tá assistindo a gente, ó, eu saí do personagem várias vezes aqui, Thiago tem histórias maravilhosas, foi muito legal poder curtir. Você que tá assistindo a gente, viu esse episódio super bacana, não esquece, curtir o vídeo, assina o canal, ativar o sininho, tudo aquilo que vocês sabem que tem que fazer. Você que tá ouvindo a gente nas plataformas de áudio, curte o episódio, compartilha para ele chegar em mais gente. Thiago, suas redes, cara, pra galera aqui, poxa, queria seguir o Thiago aí, Opa. como é que eu chego? Instagram, @Thiago Espírito Santo, com TH. YouTube também, Thiago Espírito Santo, tem o canal. Facebook, também Thiago Espírito Santo. É isso aí. Rebenta, segue o cara que o trabalho é muito maneiro. Galera, espero demais que vocês tenham gostado desse episódio, assim como a gente gostou. Foi muito legal. Thiago, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Tá? Massa. Beijo pra vocês, galera. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.